As abelhas zumbindo de flor em flor é o indicador que estamos no início da primavera. Elas são criaturas fascinantes da natureza, mas também podem causar certos incômodos. Pessoas com alergias procuram evitar ao máximo ter contato próximo desses insetos, enquanto os cientistas os reproduzem e os estudam por suas notáveis habilidades. Seja qual for a sua reação, há muito a dizer sobre essas pequenas campainhas que não são facilmente perceptíveis a partir de uma simples observação na natureza. Então confira agora 10 fatos fascinantes sobre as abelhas. Mas antes peço que deixe o seu like, pois assim você nos apoia, e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E sem mais conversa, bora pro vídeo! Número 10. Canibalismo. As dietas das abelhas não têm segredos, consiste em pólen para as larvas, néctar para os zangões e operárias. E quando os suprimentos ficam poucos, canibalismo. Sim, isso mesmo que você ouviu. As abelhas são conhecidas por devorar seus companheiros de colmeia e larvas quando os tempos ficam difíceis. Faz sentido como um método de controle evolutivo para diminuir os níveis de oferta. As abelhas comem as larvas e ovos mais jovens, mantendo assim a população mais velha com maior valor. Os suprimentos de alimentos também são enriquecidos com proteínas como resultado da absorção dos jovens. No entanto, as abelhas também giram por conta própria devido à presença de machos diploides ou falsos. Quando esses impostores são detectados na fase larval, os trabalhadores os picam até a morte em suas células ou os canibalizam durante a amamentação. Número 9. Agentes e seguranças. As abelhas se destacam pela sua eficiência. Os trabalhadores assumem uma variedade de papéis. Quando as abelhas morrem dentro da colônia, as operárias são responsáveis por recolher os cadáveres e agem como agentes funerários, retirando os cadáveres da colmeia. Esses versáteis residentes da colmeia também atuam como segurança, expulsando os doentes e qualquer excesso de machos durante os tempos de fome. Aprendem também a identificar as abelhas doentes pelo olfato e as expulsam do ninho. As abelhas mortas são levadas para fora, longe do mel e das larvas. Grupos inteiros de abelhas passam dias limpando a colmeia e mantendo-a limpa. E de acordo com essa cultura de aberrações, as abelhas não defecam em suas colmeias. Em vez disso, elas o fazem em pleno voo. Isso causa uma espécie de chuva amarela que já lamou alvos desavisados no passado. Número 8. Incrível percepção. As abelhas possuem um conjunto de sentidos incrivelmente desenvolvido para ajudar em suas rotinas diárias. Os olhos do inseto são equipados com um campo de visão de 280 graus, mais de 2,5 vezes os 100 graus que formam o campo de visão humano. Isso significa que, embora as imagens de televisão pareçam fluidas para nós, uma abelha pode diferenciar cada quadro individual. Seus poderes de percepção de cheiro também são muito afinados. Certamente, as abelhas são atraídas por certos tipos de flores para facilitar a polinização. No entanto, esta função também serve como identificação e como chamada de acasalamento. Cada grupo de abelhas tem seu próprio cheiro único, que os companheiros de colmeia usam para se identificar. E quando chega a hora de uma rainha deixar o ninho e começar uma nova ninhada, seus feromoníos atraem drones para acompanhá-la em sua jornada. Número 7. As abelhas não conseguem ver o vermelho. As abelhas têm 5 olhos. Você pode pensar que isso permite que eles enxerguem com um nível de clareza maior do que outros animais, mas esse não é o caso. Ou não exatamente. As abelhas têm 2 olhos grandes nas laterais da cabeça e 3 olhos adicionais mais simples no centro da cabeça para ajudar na navegação do voo. No entanto, as abelhas veem muito poucas cores. Especialistas não sabem ao certo sobre quais cores são percebidas, mas o consenso é que elas se encontram principalmente dentro do espectro de cores azul esverdeado com algumas laranjas e amarelos. Este é o espectro de luz de 300 a 650 nanômetros, e exclui totalmente a cor vermelha. As abelhas provavelmente veem o vermelho como preto. O recurso incrivelmente adaptável que ajuda as abelhas a compensar esse intervalo menor é que elas podem ver a luz ultravioleta, que é invisível para os humanos. As abelhas usam esse espectro, que é denso no centro das flores, para guiá-las até seus alvos. Se privadas de frequências de luz ultravioleta, as abelhas perdem todo o interesse em forragear, a menos que sejam forçadas pela fome. Número 6. Rituais de acasalamento. Os rituais de acasalamento entre as abelhas são horríveis para os machos. Eles levam à emasculação e, finalmente, à morte. As abelhas drone, que servem apenas para fertilizar a rainha, sofrem a perda traumática de seu endofalo, que permanece dentro da rainha. Acredita-se que esse método garanta o sucesso da reprodução, selando o esperma dentro da rainha e impedindo novos acasalamentos. No entanto, como o próximo zangão a se aproximar da rainha removerá o órgão reprodutor do macho anterior e continuará o processo de fertilização,
Para muitos machos é infrutífero. Com seus abdômenes abertos, os drones morrem rapidamente, mesmo que eles sobrevivam, tendo servido ao seu propósito. As abelhas drones feridas são ejetadas de seus ninhos. A rainha salva o esperma e nunca mais acasala. Número 5. Reconhecimento facial. Se você já sentiu como se uma abelha estivesse mirando em você, perseguindo especificamente você, é bem provável que você estivesse certo. As abelhas demonstraram reconhecer rostos individuais. Ainda mais interessante, elas usam os mesmos métodos que os humanos usam para fazer isso. As abelhas reconhecem grupos de linhas e formas como um padrão, em um processo conhecido como processamento configural. Elas também podem se lembrar desse padrão para mais tarde, quando uma fonte de alimento associada a fotos de rostos e tigelas de água associadas a elementos não faciais. Os biólogos testemunharam os insetos aprendendo a encontrar os rostos com um alto nível de precisão. Com o tempo, as criaturas foram capazes de distinguir entre rostos simples de pontos e barras e rostos fotográficos mais intrincados. Número 4. Explosivos. Trabalhando como verdadeiros agentes secretos, as abelhas podem até ser usadas para aumentar a segurança interna. Os receptores altamente sensíveis que as abelhas usam para detectar até mesmo o menor vestígio de pólen em grandes áreas podem ser treinados efetivamente para procurar outras substâncias também. Agências de segurança têm experimentado expor as abelhas a cheiros químicos associados à produção de bombas e treiná-las para fazer um enxame quando os cheiros são detectados. Pequenos dispositivos de rastreamento são anexados aos insetos para facilitar a localização do enxame em áreas abertas. Pequenas câmeras também detectam movimentos da probóscide em abelhas que esperam uma recompensa de água com açúcar quando detectam o composto-alvo. Número 3. Aprendizagem visual. Você pode pensar que o único propósito de uma abelha operária é fazer mel. Seria uma característica inata. Não tão. As abelhas não têm ideia de como fazer mel quando nascem. Eles têm que ser ensinadas pelas abelhas veteranas na natureza. Estudos descobriram que as abelhas aprendem observando seus parentes mais experientes. As novas abelhas observarão para quais flores as outras estão migrando e seguirão seu exemplo. No entanto, as abelhas mais jovens devem aprender rapidamente, porque as asas das abelhas forrageiras mais velhas estão literalmente se desgastando com todo esse tempo de voo. À medida que envelhecem ao longo das poucas semanas de sua vida, eles voltam lentamente para o serviço da colmeia para preservar suas asas para uso emergencial. Número 2. Apiterapia. Outra contribuição em comum das abelhas vem do campo da pesquisa de esclerose múltipla. Alguns pacientes de esclerose múltipla estão passando por um procedimento conhecido como apiterapia, em que seus nervos danificados são picados por abelhas para estimular a estimulação e o crescimento. Os pacientes também consomem própolis, que é a cola cerosa que as abelhas usam para selar suas colmeias, mel cru não filtrado, ainda contendo cera de abelha e própolis, e geleia real, que é a comida de bebê criada pelas abelhas para as larvas para aproveitar ao máximo os efeitos. Os resultados ainda não foram comprovados em um ambiente clínico, mas milhares de pacientes são submetidos a esses procedimentos todos os anos, com muitos alegando uma grande melhora nos sintomas. Número 1. Habilidades matemáticas. Qualquer um que já tenha visto um favo de mel pode dizer imediatamente que as abelhas são excelentes matemáticas. De fato, grandes mentes como Galileu Galilei muitas vezes refletiam sobre o nível de eficiência com que essas pequenas criaturas podiam alcançar ângulos tão exatos quanto os encontrados no padrão hexagonal dos favos de mel. De fato, descobriu-se que os favos de mel silvestres são inicialmente redondos à forma do corpo da abelha e são aquecidos durante a formação, o que faz com que as paredes derretam e formem a forma estrutural mais natural para sua orientação, que é um hexágono. Isso não significa que as abelhas não sejam dotadas no departamento de cálculos, é apenas de uma forma muito menos esperada. As abelhas são exploradores por natureza. Dedicada ao propósito de buscar alimento e devolvê-lo à colmeia, a abelha operária é especialista em navegação e cálculo. Uma dança complexa realizada ao retornar à colmeia alerta outras abelhas para a presença de comida. Pequenas variações foram observadas na tela para indicar a distância, o ângulo de voo em relação ao sol e até a abundância da fonte de alimento. Uma dança mais animada indica grandes níveis de oferta, enquanto uma menos animada indica quantidades menores. Fato bônus: insônia. Acredite ou não, até as abelhas sofrem com esse mal. Tem sido um assunto debatido há algum tempo se as abelhas realmente dormem ou não. Muitas fichas informativas sobre essas criaturas insistem que não e que eventualmente morrem de exaustão. Isso é verdadeiro e falso. Na realidade, as abelhas são mais parecidas com narcoléticos do que quem sofre com insônia. Pesquisadores observaram curtos períodos de tempo, 30 segundos em média, quando as abelhas estão em repouso. Suas antenas caem e seus corpos ficam relaxados. As abelhas mais jovens são tipicamente esporádicas em seus hábitos de sono,
enquanto as abelhas mais velhas têm hábitos de sono mais regulares, até mesmo se retirando para as células de sua colmeia para uma soneca rápida. Essas rajadas curtas parecem ser tudo o que uma jovem abelha consegue. Entre 3 a 6 semanas depois de fazer seu primeiro voo, a abelha média trabalha até a morte, literalmente caindo de exaustão. Comenta aqui qual desses fatos sobre as abelhas mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, pois é muito importante para nós. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal ativando as notificações. Muito obrigado por assistir e até logo.